Vamos então ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos pedir a Deus que abençoe a palavra. Depois eu vou orar, vamos ter um momento de oração e vamos abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai levar uma grande bênção para casa. Amém? Você tem certeza disso? Diga: eu tenho certeza que vou receber nesta noite uma grande bênção. Glória a Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, pedimos agora a tua bênção, a tua direção para a ministração da tua palavra, Senhor. Quero pedir a tua graça, tua sabedoria, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Me dá sabedoria para transmitir, e abra, Senhor, o entendimento de cada vida, cada irmão, cada pessoa que está em casa, seguindo pela live, Senhor, que em nome de Jesus, o entendimento de cada um seja aberto, para a glória do teu nome, e possam compreender, possam entender a tua santíssima palavra. Em nome de Jesus, diga amém. Pode sentar. Jesus disse: eis que estou à porta e abro. Se alguém ouvir, e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essas palavras do Senhor Jesus, que ele batia na porta, era na igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas da Ásia. Essa igreja de Laodiceia, ela foi uma igreja como as demais na época. Eu explicava de manhã, tanto a igreja de Laodiceia, ela foi fundada como as demais igrejas daquela época. Por exemplo, a igreja de Samaria, a igreja de Antioquia, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto e a igreja de Tessalônica. Por que nós estamos dizendo que ela foi uma igreja fundada como estas demais igrejas? Porque, por exemplo, a igreja de Samaria foi uma igreja muito abençoada por Deus. A Bíblia diz que Filipe desceu a Samaria, e ele, entrando em Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente ouviam o que ele dizia, pois ele fazia sinais, prodígios, maravilhas. Paralíticos andavam, endemoniados eram libertos, e aquela cidade, irmãos, ela passou de uma cidade idólatra, de uma cidade mística, para uma cidade alegre agora pelo evangelho que Filipe pregava, né? E seguidamente Jerusalém enviou Pedro e João para lá, e começaram a orar por aqueles irmãos de Samaria, e eles serem batizados com o Espírito Santo. Então a igreja de Samaria foi uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja onde se manifestou muitos sinais, prodígios e maravilhas, com a ida de Filipe, um grande evangelista, um homem cheio de fé, do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Ele entrou em Samaria, e aquela cidade se transformou, e formou-se ali uma igreja maravilhosa, uma igreja abençoada. De manhã eu destacava algo muito importante, naquela época, irmãos, da igreja primitiva, dos apóstolos, dos primeiros tempos, né? Quando alguém se convertia ao evangelho, isso você pode ver pelo livro de Atos, imediatamente eles já eram batizados com o Espírito Santo.
os apóstolos se preocupavam muito em que os novos convertidos fossem batizados e cheios do Espírito Santo. Mas por que essa pressa? Porque eles, recebendo o Espírito Santo, eles teriam poder para uma vida cristã eficaz, uma vida cristã firme na presença de Deus, assim como nós devemos ser também batizados com o Espírito Santo, para não nos desviarmos. Assim, aqueles irmãos eram cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo não deixava eles se esfriarem. Assim também nós devemos ser batizados, cheios do Espírito Santo, para termos uma vida fervorosa, uma vida cristã eficaz, e não nos apostatarmos da fé, como a igreja de Laodiceia, que nós vamos comentar daqui a pouquinho, né? Mas você deve buscar a Deus, pedir ao Senhor que te batize com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Ele não deixará eu me desviar, Ele não me deixará esfriar na fé, mas Ele é um grande amigo, Ele é um grande companheiro, Ele é o Consolador que nos fortalece, que nos abençoa, e que nas horas de lutas e de fraquezas, Ele nos fortalece. Diga, levante sua mão e diga: Senhor, eu quero mais do Espírito Santo. Glória a Deus. Depois a igreja de Antioquia. Laodiceia foi uma igreja fundada, assim como a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, irmãos, alguns irmãos foram para aquela cidade, alguns discípulos, e ali começaram a pregar o evangelho também. Muita gente se converteu ali, aceitaram Jesus, eles eram batizados com o Espírito Santo, eram fervorosos. Aí a igreja de Jerusalém enviou Barnabé. Barnabé também era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem fervoroso, era um homem dedicado à palavra de Deus, consagrado, santificado. Quando ele chegou ali na cidade de Antioquia, ele viu aquela multidão, aquela igreja abençoada, aquela igreja fervorosa, aquela igreja poderosa. Ele se alegrou muito, diz a palavra de Deus. Ele só deu apenas uma exortação, dizendo: irmãos, permaneçam firmes nesse fervor, permaneçam firmes, cheios do Espírito Santo, permaneçam firmes na palavra. Que igreja maravilhosa, que igreja gostosa para a gente estar aqui. Enfim, Barnabé se sentiu muito bem naquela igreja, porque era uma igreja maravilhosa, fervorosa, batizada no Espírito Santo, dedicada à palavra de Deus. Aí Laodiceia também foi uma igreja fundada como a igreja de Corinto. Mais tarde Paulo chegou a exortar essa igreja, né, por determinadas falhas. Mas Paulo, ele estava em Corinto, ele sacudiu o pó das vestes, né, e disse: eu vou embora dessa cidade. Mas de noite Deus veio a ele e disse: não, você não vai embora, fica, fala, não te cales, porque eu tenho um povo nesta cidade. Aí Paulo ficou em Corinto e fundou uma grande igreja, a igreja aos Coríntios. E aquela igreja de Corinto, irmãos, também era cheia do Espírito Santo, era uma igreja fervorosa, era uma igreja dedicada à palavra, uma igreja que até nos cultos públicos os dons espirituais se manifestavam. Tanto é que em 1 Coríntios 14, Paulo diz aos irmãos, né, a respeito do culto, a ordem e decência no culto, para que um profetizasse, outro falasse em línguas, outro interpretasse, porque os cultos eram maravilhosos, e havia manifestação do Espírito Santo, dos dons espirituais na igreja de Corinto. Lógico que mais tarde, depois Paulo dá instrução a respeito da ceia, e outros assuntos aí que os irmãos precisavam, mas era uma grande igreja abençoada e fervorosa. A igreja de Tessalônica, Paulo chega lá na primeira delas, duas cartas. Na primeira, Paulo chega a elogiar essa igreja, os irmãos de Tessalônica. Eles, na verdade, eram o grande testemunho naquela região da Acaia, né, que chamava região da Acaia,
a cidade de Tessalônica, a igreja que ali estava, era uma igreja exemplar, no fervor, na humildade, no amor, na evangelização, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia da graça. Era um verdadeiro exemplo para as demais igrejas da redondeza ali. E depois, assim Laodiceia também, que nós lemos aí, ela foi fundada por homens de Deus também, que chegaram ali e começaram a pregar o evangelho, pessoas eram curadas, paralíticos levantavam, essa igreja foi batizada com o Espírito Santo, enfim, uma igreja maravilhosa, fervorosa, cheia de Deus. Mas agora o Senhor se dirige a esta igreja, dizendo a ela: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente, mas tomaras que foras frio ou quente, assim porque és morna. Agora a igreja de Laodiceia, ela tinha enriquecido, materialmente. O que acontece nos dias de hoje, muitas igrejas, muitos cristãos, começam a melhorar de vida, começam a enriquecer, arrumam um bom emprego. Esses dias que eu estava ouvindo aquele pregador lá, a igreja dele cresceu, enriqueceu, agora ele quer que a Bíblia seja mudada, seja atualizada. Você vê que ele já se desviou. Por quê? Porque o poder subiu na cabeça. O poder, a influência dos ricos, dos que não querem o verdadeiro evangelho, entrou na cabeça dele. Agora ele quer a atualização da Bíblia, porque ele tem uma igreja grande, porque agora tem uma igreja bonita, porque tem 500 mil seguidores lá na internet, enfim, sobe na cabeça do homem. Não podemos deixar isso acontecer, senão vamos desviar, vamos nos afastar da presença do Senhor. Laodiceia, uma igreja que era humilde, cheia do Espírito Santo, evangelizava, era uma igreja rica espiritualmente. Agora o Senhor está chamando a atenção dela, quando o próprio Senhor diz que ela dizia: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. A igreja de Laodiceia agora se achava rica, se achava autossuficiente, no materialismo. Nós podemos correr esse risco, sim, irmãos. Às vezes chega uma pessoa na igreja, pobre, miserável, a gente ora, arruma um bom emprego, começa a melhorar de vida, carro bom, casa boa, tal, já não vem mais na igreja, já não liga mais para evangelizar, para ganhar almas, já vai se desviando, já vai se afastando. Eu estou bem, tem minha casa, tem isso, tem aquilo. Você não vai na igreja não, irmão? Não, hoje não vou não. Quer dizer, já começa a esfriar, apostatar, se afastar da casa do Senhor, se afastar do próprio Deus. É o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Mas só que o Senhor diz: materialmente você é rica e autossuficiente, mas você é uma igreja miserável. Espiritualmente, Laodiceia era uma igreja miserável, uma igreja mendiga, miserável, pobre, uma igreja pobre espiritualmente. Qualquer provação que vinha sobre um membro de Laodiceia, ele se desviava. Assim, aquele que é pobre espiritualmente, miserável espiritualmente, qualquer provinha, qualquer má notícia, qualquer dificuldade, ele afasta da presença de Deus. O diabo já leva ele de novo para o mundo. Isso nós precisamos tomar cuidado, Não devemos enriquecer materialmente, devemos ter tudo que for necessário. Deus é poderoso para acrescentar tudo, mas não esqueça da sua vida espiritual. A igreja de Laodiceia era uma igreja miserável, agora pobre, cega espiritualmente. Era um povo rico materialmente, mas cego espiritualmente, pobre espiritualmente. Uma igreja já dentro da apostasia, e era nu, já não tinha mais as vestes de justiça que o Senhor tinha dado a essa igreja. Assim somos nós também. Nós devemos orar para manter as vestes de justiça, porque no dia em que nós estivermos na festa do Senhor,
Tem uma parábola, diz que o Senhor entrou e viu um homem que não tinha as vestes de acordo com a festa. Então ele mandou ele embora, porque ele não estava vestido adequadamente. Na grande festa do Senhor, na grande ceia do Senhor, nós deveremos estar vestidos com as vestes celestiais de justiça que o Senhor nos dá. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus aí? Você que está em casa também, muito cuidado aí, não se afastar da presença do Senhor e se tornar como esses membros da igreja de Laodiceia, miseráveis, pobres, cegos e nus, agora pobre espiritualmente. Mas Jesus disse para a igreja de Laodiceia, embora eles estavam ricos financeiramente, como tem hoje muitas igrejas que só falam de riqueza, riqueza, os membros vão partindo para isso, mas espiritualmente são pobres, pobres espiritualmente. O Espírito Santo está do lado de fora, Jesus está do lado de fora. Jesus estava do lado de fora dessa igreja. Aí ele dizia assim: eis que eu bato na porta, se alguém abrir, eu entrarei e com ele cearei. Quem sabe Deus está falando com alguém aqui nesta noite, né? Quem sabe Deus está falando com alguém aí na live. Você que está em casa, abra o seu coração, o Senhor está batendo no seu coração nesta noite. Jesus batia na porta da igreja de Laodiceia, desejando entrar e ter comunhão com aqueles irmãos que estavam todos mornos e frios, na verdade, espiritualmente falando, né? Jesus queria curar a cegueira daquela igreja para que vissem a sua glória. Jesus queria curar a nudez dessa igreja de Laodiceia, dando-lhe vestes novas de louvor, de adoração ao nosso Deus. Diga: Senhor, eu quero destas vestes na minha vida. Glória a Deus. Jesus queria restaurar espiritualmente essa igreja, enchendo ela novamente do seu Espírito Santo. Levanta a mão e diga: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Dá uma salva de palmas ao Senhor. De acordo com o versículo, eis que estou à porta. Ainda que o cristão chegue a esfriar, chega a dar uma esfriada, uma ovelha do Senhor vem enfraquecer, eu quero dizer que Jesus continua ao lado dele, ao lado dessa ovelha, para fortalecer, batendo na sua porta, para que essa vida apenas abra o seu coração e ele entre e faça morada. Jesus quer entrar na porta do seu coração, Jesus quer entrar no seu coração. Você que está em casa, nós somos ovelhas do Senhor, Ele está bem pertinho de nós. Diga: Jesus está pertinho de nós. Diga: Jesus está pertinho de mim. A sua voz é suave, não é verdade? Ele bate suavemente no nosso coração, querendo entrar dentro do nosso coração. Aí ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aleluia, devemos ouvir a voz do Senhor e abrir a porta do nosso coração para Ele. O seu bater, a sua voz é uma voz de amor, é um bater suave de amor, porque Ele nos ama, Ele quer entrar no nosso coração. Pastor, mas eu já tenho Jesus. Você em casa pode dizer isso: eu tenho Jesus, mas eu estou dizendo que todos os dias nós devemos abrir o nosso coração e dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração e faz morada e vem cear comigo. Oh, glória a Deus, hein? Satanás, ele é intruso. Uma coisa é verdade, nós precisamos tomar muito cuidado com Satanás.
Tome cuidado, porque ele vem com ofertas, ele vem com outros pensamentos, ele usa pessoas para dizer coisas para você não fazer isso, não fazer aquilo, para você ir lá, para você acolá. Ele vem com as suas ideias, ele ataca, ele tenta, mas cabe a você se guardar. Você tem o livre arbítrio de abrir a sua porta para o Senhor Jesus, ou fechar, ou abrir para outra pessoa, se você quiser. Nós temos, Deus dá o livre arbítrio, não é verdade? É igual hoje, por exemplo, quem é que recebeu o voto aí? Quem é que vai ser o prefeito? Quem é que vai ser o vereador? Nós escolhemos, não foi Deus não. Deus, ele dá o poder para o governador, Deus dá o poder para o presidente, Deus dá poder para o prefeito, mas quem coloca a pessoa lá não é Deus. Deus só dá autoridade. Nós colocamos, é um livre arbítrio. Assim Jesus, no seu coração, é você que tem que abrir a porta do seu coração ou fechar, você que sabe. Mas todo dia eu abro a porta do meu coração e digo para Jesus: entra no meu coração. A porta está aberta para o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, nós temos um exemplo, Lucas 24, 18, você pode ler em casa, 13 ao 18 ali, fala dos dois discípulos que iam de Jerusalém para Emaús, uma pequena aldeia distante de Jerusalém, dava uns 10 quilômetros, 8 quilômetros, né? E o povo andava muito naquela época. Aí eles estavam andando, Jesus veio no meio deles e começou a conversar com eles, mas eles de imediato não conheceram que era Jesus, mas conversaram muito sobre as Escrituras, né? Jesus falou muito sobre a Escritura e as profecias sobre ele, só que não tinha aberto ainda os olhos deles para eles entenderem. Quando chegou lá na casa deles, já era noite, já estava anoitecendo. Eles abriram a porta e disseram para Jesus: Senhor, entra com a gente. Que coisa bonita, né? Abriram a porta para Jesus entrar. Aí Jesus entrou na casa deles e sentou na mesa com eles. Eles puseram a ceia e o próprio Jesus pegou o pão e partiu e deu para eles. Olha que coisa, hein? Quando Jesus partiu o pão e deu o pão para eles, o entendimento deles foram abertos. É necessário, queridos, presta atenção, nós precisamos entender muito nos dias de hoje as Sagradas Escrituras. Tem cristão que não liga muito, qualquer coisa que fala de Deus é de Deus. Não, senhor. Tudo que fala de Deus não é de Deus, não. Todos os pastores que estão surgindo aí, profetas, pastoras, tem muitos pregadores, em cada esquina tem um pregador, uma pregadora, né? Mas nem todos são de Deus, porque Jesus já avisou que viriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos nos dias de hoje. Então precisa tomar muito cuidado. Você precisa ter conhecimento da palavra de Deus, você precisa conhecer a verdadeira doutrina da palavra de Deus, a sua essência, o seu verdadeiro significado, não é verdade? Por exemplo, tem muita gente querendo explicar o que é aquela fundo de agulha lá, que Jesus falou, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Isso aí, se alguém falar que é uma agulha de passar linha, se é um lugarzinho que as ovelhas passavam, se é um lugarzinho lá do lado da porta Iaf, que eu já passei lá de Jerusalém, se é ali, isso aí não tem nenhuma importância em relação à nossa salvação. Então, se um explicar de um jeito, outro de outro, amém, deixa para lá. Se não for, Jesus não deixou bem explicado o que seria essa agulha, esse fundo da agulha. Eu estou só explicando algo. Então isso aí não influencia na nossa salvação, mas existem outras coisas que influenciam sim. Se você aprender errado, você pode estar no caminho errado e perder a tua salvação. Por isso que é preciso que eu e você conheçamos o caminho e vamos trilhar no caminho para herdarmos a salvação, o verdadeiro caminho que é Cristo.
eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É igual o que eu acabei de dizer aí. Se alguém for atrás desse cara aí que está querendo atualização da Bíblia aí, muita gente vai entrar para o caminho errado atrás dele, e de outros que também vão seguir, e vão perder a sua salvação, porque quem tirar ou colocar algo nesta Bíblia, vai perder a sua salvação. Então é preciso termos o conhecimento. Jesus entrou na casa desses dois discípulos, e abriu o entendimento deles, e entenderam que ali era Jesus, e tudo que Jesus explicou no caminho para eles. Até antes de Jesus subir ao céu, Lucas 24, lá, finalzinho, está escrito que quando ele subia, ele abriu o entendimento dos seus discípulos, para compreenderem Moisés, os salmos e os profetas, e tudo que ele havia ensinado. Assim também é necessário que o Senhor abra o nosso entendimento, para compreendermos a salvação, o plano de Deus, a vontade de Deus, e assim agradarmos a Deus, e herdarmos a vida eterna. Vocês podem dar glória a Deus aí? Ainda bem que você tem um pastor aqui que ensina a verdade para você, né? Depois Jesus fala: eu entrarei em sua casa. Jesus, ele quer entrar na sua casa. Diga para quem está do seu lado: Jesus quer entrar na sua casa. Por que Jesus quer entrar na minha casa, no meu coração? Em primeiro lugar, para me abençoar. Diga: Jesus quer entrar na minha casa para me abençoar, para me curar, para restaurar a minha vida, para me trazer paz e para me dar a salvação. Glória a Deus. Jesus não quer entrar na sua vida trazendo coisa errada. O diabo vem e traz coisa errada, mas Jesus entra para trazer todas essas bênçãos na sua vida, na sua casa, até na sua família, se você abre a porta da sua casa. Gênesis capítulo 18, você pode ler em casa. Vamos falar rapidinho. Abraão estava na sua tenda com Sara, sua esposa, ali pertinho de Sodoma e Gomorra. Aí aparecem 3 anjos para falar com ele. A Bíblia diz que Abraão manda Sara, sua esposa, preparar coisas boas para eles, para uma ceia maravilhosa. Aí Sara prepara, Abraão abre a porta da sua tenda e convida os 3 anjos para entrarem na sua tenda. Coisa gloriosa, né? Às vezes pode um anjo bater na nossa casa e nós fecharmos a porta, né? Ou abrirmos, né? Temos que ter discernimento disso. Mas na verdade era mais nessa época, né? Deus enviava os anjos, e Abraão convida e recebe esses 3 anjos em casa. Ao abrir a porta da sua tenda e receber os 3 anjos, ele recebe 3 bênçãos para a sua vida e para a sua casa. Se você abrir a porta para o Senhor Jesus, você vai receber bênçãos na sua vida. Ele vai trazer bênção de alguma forma ou de outra. Para Abraão foram essas, para mim, para você serão outras, mas boas bênçãos maravilhosas, e até milagre na sua vida vai acontecer, abrindo o seu coração nesta noite para Jesus. Diga glória a Deus. Quando Abraão abriu e convidou, a primeira bênção que ele recebeu, isso é bênção? É mais do que bênção, é o abençoador. Dos 3 anjos, um era Deus, um era o Senhor, porque no Velho Testamento, a chamada teofania, né? Ou seja, o Senhor se manifestava em forma de anjo. No Velho Testamento, quando diz o anjo do Senhor, se tratava do Senhor Jesus no Velho Testamento. Ele ainda não havia se manifestado como Salvador do Novo Testamento, mas ele se manifestava como anjo do Senhor, e era o próprio Deus. Abraão recebeu Deus dentro da sua tenda. O Senhor entrou na tenda dele. Que bênção! Deus entrou na minha casa, já entrou todas as bênçãos, porque todas as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia!
Segunda bênção, Sara recebeu o dom de ser mãe. Velhinha, não tinha mais condições nenhuma, mas para Deus tudo é possível. Levanta sua mão e diga: para Deus tudo é possível. Que maravilha, irmãos. Ela recebeu o dom de ser mãe, recebeu a promessa, e depois veio a gerar o Isaac, né? E a terceira bênção que ele recebeu, Abraão, é que Deus fala com ele ali sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, mas Deus salvou ele, salvou Sara, salvou lá o Ló, seu sobrinho, e também a sua casa, menos a sua mulher, que acabou não ouvindo a palavra de Deus, olhou para trás, virou uma estátua de sal, mas os demais foram salvos. Que bênção, né? Abraão e Sara principalmente foram salvos da destruição de Sodoma e Gomorra. Aí Jesus fala: entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Cear com Jesus, participar na mesa com Jesus. Na sua mesa tem salvação, na sua mesa tem vida abundante, na sua mesa tem água da vida, porque o Espírito Santo é essa água da vida. Diga: seja bem-vindo na minha vida, Espírito Santo. Diga: eu quero dessa água. Glória a Deus. Depois o Senhor Jesus tem na sua mesa carne de cordeiro. Você já comeu carne de cordeiro? Carré de cordeiro? Mas aqui é do Cordeiro de Deus, né? Eu darei a minha carne para o mundo, carne espiritualmente falando, né? Deu seu corpo por nós na cruz. Filé mignon de boi, né? Na mesa do Senhor tem filé mignon de boi. Filé mignon é a carne mais gostosa que tem, mais macia, tem menos gordura, né? É a melhor carne que existe, melhor que contra filé. Mas esse filé mignon simboliza Jesus como o boi, aquele que carregou as cargas na cruz do Calvário. É o símbolo da igreja quadrangular aí, né? O boi que carrega as cargas. A Bíblia chama em Isaías a Jesus de servo de Jeová. E servo é boi, carne de boi. Meu Deus, você falou: nossa pastor, cada coisa esquisita. Mas eu estou falando de algo espiritual. É igual aquele dia Jesus falou para aquela multidão, João capítulo 6 lá, né? Aquela multidão lá, tudo querendo bênção, milagre. Jesus falou assim: quem não comer a minha carne não tem parte comigo, quem não beber o meu sangue. Aí eles começaram a falar assim: esse cara está falando que não vamos comer a carne dele, o sangue dele, pelo amor de Deus, vamos embora daqui. Que mensagem é essa? Aí ele virou para os 12 e falou: vocês também querem ir embora? Pode ir. Eles falaram assim: não, o Senhor tem a vida eterna, só o Senhor tem a vida eterna. Mas Jesus falava de coisas espirituais. Então é isso que nós falamos, algo espiritual. Lucas 19, a Bíblia ensina que Zaqueu desceu da árvore, correu para a casa dele lá, abriu a sua porta. Jesus falou: hoje convém pousar na sua casa. Ele foi lá, abriu a sua porta e disse: Senhor Jesus, entra Jesus. Jesus entrou e sentou na mesa e disse: hoje a salvação chegou a esta casa. Glória a Deus. Quando nós abrimos a porta para Jesus, Ele entra e diz: hoje a salvação chegou a esta casa, e nós recebemos a salvação do Senhor. Diga: louvado seja Deus. Agora eu quero dizer para você a respeito de que Jesus bate na porta e Ele quer entrar. Jesus bate na sua porta, você que está em casa, Jesus bate na sua porta e Ele quer entrar no seu coração. Em primeiro lugar, Ele bate na nossa porta e quer entrar. Ele bate na nossa porta como Redentor. Por que Ele bate como Redentor? Porque Ele quer nos salvar. Ele quer dar salvação ao homem
Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Ele está batendo hoje no coração de muitas pessoas. Ele está batendo no coração daqueles que estão me ouvindo agora através dessa live, dessa mensagem. Ele está batendo em porta aqui nesta noite. Ele bate porque Ele quer entrar e quer trazer a salvação, porque Ele quer nos dar a redenção. Bendito seja Deus. O que é redenção? É a reconstrução da nossa vida espiritual, né? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele bate também no nosso coração como médico, aleluia. Por que Ele bate no nosso coração como médico? Porque Ele quer nos curar. Quem sabe nesta noite, de manhã eu dizia também isto, quem sabe nesse culto, você entrou aqui ferido, você entrou aqui com uma ferida, alguém te feriu, alguma notícia te feriu, alguém te bateu, aconteceu algo, alguém te traiu, você está aqui nesta noite com o seu coração ferido, com o seu corpo ferido. Você que está em casa, você está ferido, há uma ferida em você, mas o Senhor é um médico, aquele que restaura, aquele que cura de verdade. E nesta noite o Senhor quer deitar o azeite em nós, como o bom samaritano chegou naquele homem cheio de feridas, e deitou nele o azeite e o sangue. Jesus tem o azeite e o sangue nesta noite, para deitar nas nossas feridas, e nos curar completamente, para a glória do seu nome. Diga: nesta noite eu vou ser curado. Você que está em casa, diga: nesta noite Jesus vai me curar também, em nome de Jesus, aleluia. Depois Ele bate na nossa porta como mestre. Jesus Cristo quer nos instruir, Jesus quer nos ensinar no caminho. Nós precisamos, queridos, amados irmãos, nós precisamos da direção de Deus. Quantas pessoas tiram a sua própria vida? Essa não é a direção, essa é uma direção do diabo. Se jogar da ponte, se jogar do prédio, querer se enforcar. Quantas pessoas tomam decisões erradas? Nós precisamos de instrução, nós precisamos da sabedoria que vem do alto, e Jesus bate na porta do nosso coração, como o nosso mestre. Eu quero ensinar você, quero te dar uma direção, quero te conduzir. Glória a Deus. Você vai deixar Jesus conduzir a sua vida? Nos dias de hoje, irmãos, nós precisamos muito da instrução divina, da sabedoria de Deus, porque as pessoas estão tomando rumos, caminhos que não deveriam. Muitas pessoas depois desanimam, depois desviam, e depois ficam com vergonha até de voltar para a igreja. Não voltam por causa da vergonha, ou às vezes por causa do orgulho que tomou conta do coração da pessoa. Então é preciso tomar muito cuidado, que nós tenhamos a instrução e a direção do Senhor. Bendito e louvado seja o nome de Jesus. Levanta sua mão direita e diz: Senhor, eu quero a tua direção, em nome de Jesus, amém? Depois Ele também bate na porta do nosso coração, como Rei, aleluia, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Jesus. Ele bate na porta do nosso coração, porque Ele quer reinar na sua vida, Ele quer reinar, Ele quer conduzir a nossa vida diariamente, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Levante sua mão para o diabo ouvir, diga bem forte: eu sou o templo do Espírito Santo. Diga bem forte para o diabo ouvir também: a porta do meu coração está aberta para Jesus. Glória a Deus. Salmo para nós encerrarmos, Salmo 24, verso 7 diz assim: levantai, ó portas,
as vossas cabeças. Aqui fala da porta do nosso coração. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Diga: Senhor Jesus, entra no meu coração.